Olá, estamos aqui novamente no programa Letras e Livros, na TV Cidade Livre, falando da importância dos autores do Distrito Federal para a literatura brasileira e especialmente para os nossos produtores. Hoje nós estamos aqui com um jovem que é jornalista, que já publicou 2 livros, participou de várias antologias, escreveu teatro, produz, também é ator. Alisson Tavares da Silva, filho de Brasília, jovem com 25 anos. Seja bem-vindo ao Letras e Livros, Alisson. Eu que agradeço o convite, principalmente. Obrigado, né? E, poxa, eu gostei muito de conhecer o espaço aqui, achei muito legal. E vamos lá. Alisson, você tem uma atuação, além de literária, profissional como jornalista, é isso? Exatamente. Você atua em que área do jornalismo? Eu trabalho na assessoria de comunicação de uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, que é a Abrace. Então a gente trabalha com apoio a crianças com câncer. Tem um lado bem legal também do jornalismo, né? Que todo mundo vê o jornalismo como aquela coisa mais assim, mas a gente busca coisas positivas, até porque é uma assessoria. E o teu trabalho literário, ele é bem leve, né? Você trabalha com muita leveza, ou seja, os teus livros, eles são livros alegres. Fala um pouco sobre o teu trabalho. Eu comecei como blogueiro, a intenção era essa mesmo, só entreter. Então eu escrevi alguns textos que eram falando de atualidade, algumas coisas que aconteciam. Eu queria falar a minha opinião e aí comecei a escrever em blog e tudo. E de repente começou a ter visualizações de pessoas de fora, porque antes era só amigos, aquela coisa mais assim. E aí eu comecei a ter uns comentários, algumas coisas assim de fora, tinha gente de Portugal comentando e eu comecei a me animar muito. E foi até um dos motivos assim de eu correr mais atrás mesmo de fazer jornalismo, porque eu queria me profissionalizar. Isso faz quanto tempo que ocorreu? De 2004 até 2010. Aí em 2009, mais ou menos, né? Então você estava na época com 15, 16 anos? Exatamente. E qual o eixo dos teus artigos, dos seus textos? Era mais... Não era nem aquela coisa de, estou protestando e tudo. Era mais de fazer a pessoa ter uma visão diferente. Então, por exemplo, aconteceu uma situação inusitada, uma coisa polêmica, eu fazia um humor com isso para passar uma mensagem diferente. Mas o interessante de observar é que hoje é um pensamento de que o consumo é o grande Deus. A moda é uma santa. E o capital é o Deus de todos os deuses. É algo que nessa linha ou se contrapõe ou você... Contrapondo mesmo. Em que aspecto? Tanto que eu me divertia muito com isso, porque eu fazia um humor criticando mesmo. Então, por exemplo, a própria parte da beleza, a parte principalmente do capitalismo em si, de mostrar que às vezes a coisa não é necessária, mas a gente se acomodou ao mundo cotidiano. Porque o capitalismo ele cria produtos e serviços que não são necessários nem úteis, mas acaba você sentindo a necessidade de tê-lo e pela imposição. Então o teu texto trabalha o que em relação a isso? Eu tenho um texto, por exemplo, Pode ler. No segundo livro. Por favor. Pegar aqui? Pode. Vamos lá então, deixa eu ver se eu acho aqui. Qualquer coisa você edita essa parte. Porque na realidade, o nosso programa aqui vai ser apresentado na íntegra, né? Nós aqui é TV comunitária, então... e o teu trabalho se adequa, ou seja, você é um jovem que está produzindo e nessa perspectiva de ironizar o mundo que nós vivemos em que há essa imposição de mercado. Seria um pouco isso? Exatamente. Deixa eu só achar ele aqui. Então, você publicou várias coletâneas, né? História de Amor e Fé. Procura. História de Amor e Fé, Presidiária e Jogando com as Palavras. Esses aqui são coletâneas que você participou. E o teu outro livro foi Evolução Decrescente. E o teu mais recente é este, que é... No Vermelho. No Vermelho. Então, vamos achar esse texto. Leia uma parte para nós.
Tá, o nome é A Desculpa, é exatamente a desculpa. Pode ler, todo? por favor. Já percebeu que nós, seres humanos, sempre buscamos uma desculpa para fugir do protocolo? É como se a oportunidade fosse sempre um motivo para escapulidas pessoais. Depois do erro, em vez de o arrependimento, vem sempre um sentimento de existem outros mais errados do que eu. A festa de aniversário do seu filho vira um motivo para quebrar aquela dieta que você até hoje não sabe por que insiste em mantê-la. Já quebrei a dieta mesmo, vou comer amanhã e amanhã começo de novo. A oportunidade aparece. Não é pecado quando os outros fazem. Mas, no meu ponto de vista, não existem desculpas mais oportunas do que o carnaval. Um motivo para ter folga do trabalho, o feriado que mais representa a cultura brasileira no exterior, não passa de uma desculpa para fazer o que se deve, mas que todo mundo faz e que se dane o incorreto. A nudez ganha poder até para os educadores de crianças nesse novo século. A televisão está poluída, mas tudo nessa época está. O erro é da programação, claro que não. O erro é da programação, claro que não. A televisão é um espelho do que o telespectador quer ver. Nunca passará nada que a sociedade não queira assistir. A verdade é que a festa deixou de ser folclore e a maioria das coisas boas do país baixou o nível. Virou uma desculpa. Dia de libertar o obsceno. Um dia em que tudo é permitido, afinal é carnaval. Sou completamente a favor da cultura. Mas será que a extinção dos conceitos popular e a quebra das limitações éticas são realmente necessárias? Se existe uma classificação indicativa que diz que programas indicados para menores de 14 anos devem passar depois das 22, por que é permitido exibir mulheres nuas em pleno horário de almoço? Temos uma desculpa, hoje, para fazer o peculiar. É carnaval, é cultura. Uma cultura que, sinceramente, se eu fosse pai, não gostaria de economizar o meu filho. Vamos às ruas, vamos comemorar. Vamos sair com nossas roupas coloridas e máscaras. Ou até mesmo sem elas. Faça o que o seu corpo pedir, pois é carnaval. Todo tipo de orgia é perdoado quando diante dos erros dos outros, ou, pelo menos, é o que o mundo prega. E os teus artigos são todos nessa linha? Esse aqui vai mais para a crônica, né, que seria uma coisa mais pessoal. Mas eu envolvo personagens, conto situações. Então, por exemplo, no primeiro, tem um texto que ele foi até selecionado em uma antologia, que quando eu conto a história, todo mundo fica, uai, por que ele foi selecionado em uma antologia? E veja só, Alisson, você publicou o primeiro livro em que ano? 2010. 2010. E agora você já publicou o segundo? Exatamente. E você tem realizado atividades em escolas, em livrarias? Com certeza. Como é que tem sido isso? Primeiro, pelo lançamento, né, em si, foi uma experiência legal. E depois disso eu comecei a participar de feiras, de saraus. Então eu comecei com palestras a convite da Anhanguera, que foi onde eu me formei. E a última coisa que eu participei foi no final do ano da Feira Capital Estudante, né, que eram para alunos. Então era um bate-papo direto mesmo, uma palestra, só eu, falando sobre a importância da faculdade, que eu acho que é uma coisa que o jovem está perdendo aos poucos, né? O cotidiano está matando isso. Tem um texto teu que o título é muito interessante, a discussão insana sobre o verbo fratular. É exatamente isso que eu falei da antologia. É esse? Que ele, na verdade, ele é uma crítica essa quebra que teve do casamento em si. Porque antes a pessoa casava, vivia vários anos e podia brigar, mas estavam sempre unidos. Agora, com o divórcio, as famílias acostumaram com isso. Então, uma briguinha ali já é um motivo para o divórcio. E aí, esse texto, ele trata mais disso. Então, quando eu conto a história, realmente fica meio estranho, mas ele foi até selecionado em antologia e tudo. Que ele fala assim, que, no caso, um personagem, né, chegou em casa, e aí a mulher dele foi para dar um abraço nele e tudo, e ele passou direto. E ela já foi para arrumar a mala e ela tentando conversar com ele e tudo, tem um diálogo e tudo, né? Afinal é literatura e tudo. E aí, no meio do assunto, ele vai e fala, né? Não, por que você tá achando isso? A gente é o casal mais perfeito e tudo. Aí, não, porque você
você me ama mesmo? Por que você nunca soltou um pum na minha frente? E aí quebra o clima todo pro humor, né? E aí ela pergunta, não, você tá brincando? Não, não tô brincando, eu tô falando sério. O João e a Maria fazem concurso até de pum e você, não, naquele dia você soltou e negou até a morte. Aí tipo, eles começam a discutir mais nesse sentido. E aí a crítica tá exatamente nisso. Uma coisa tão simples que é, entre aspas... Mas essas aparentemente situações simples que as pessoas enfrentam no cotidiano, elas não seriam resultado dessa pós-modernidade onde a sociedade que atualmente tudo é permitido, há uma relação entre as pessoas em que se pode tudo, ou seja, e esse pode tudo, ele vai além da liberdade, porque é uma relação em que, por exemplo, há uma imposição do consumo, do mercado. Seja em que sentido for, seja de um bem de consumo, ou seja de uma forma das pessoas estarem com seu corpo, ou seja de um modelo de relação. Isso não é essa pós-modernidade que criou e que, de certa forma, fragiliza as relações humanas? Eu concordo. A própria traição já foi banalizada, entende? Eu vejo muito isso. Porque, por mais assim que antes existissem traições, hoje é uma coisa que até é meio que cultuada. Eu não tenho um compromisso sério, então eu sou o cara. Então... Mas os tempos faz com que a cultura se desenvolva. E a sociedade universal, ela cada vez mais rompe os paradigmas do passado. Não é natural que isto ocorra, essas mudanças comportamentais? Exatamente. É exatamente por causa disso que eu coloquei até o nome, o título do livro, Evolução Decrescente, porque mostra isso. A gente subiu um degrau na escada da evolução e depois rolou a escada, meio que isso. Porque tem coisas que são muito positivas, mas acabam trazendo consequências. Então, o que você identificaria nesse processo de evolução humana que seria positivo? Além da questão tecnológica, além do descobrimento de inúmeras ferramentas científicas que elevam a qualidade humana, da vida humana, o que mais poderíamos identificar? Eu vejo mais tudo que traz vício. Então, por exemplo, a própria internet, ela traz uma liberdade porque você consegue conversar com uma pessoa que está a quilômetros, e isso antes era impossível. Porém, a gente acaba se tornando dependente da própria internet, das redes sociais. Eu sou um viciado em Facebook, eu não posso falar nada, mas eu vejo isso, que acaba que a pessoa se liga mais à internet do que à própria vida. Acaba esquecendo, eu vou comer um prato de comida e vou tirar foto porque as outras pessoas têm que ver que eu estou comendo. E acaba que eu esqueço que eu tenho que comer porque exatamente para mostrar para os outros. Mas isso não faz com que o comportamento e as relações, o comportamento individual e as relações sociais se tornem cada vez mais frágeis? Frágeis, exatamente. Porque ao mesmo tempo que você consegue conversar com uma pessoa lá nos Estados Unidos com um clique, você acaba se esquecendo da pessoa que está do seu lado. Então, acaba desligando uma coisa para ligar a outra. Você nasceu em 89, você tem 25 anos de idade, mas neste mês de janeiro de 2014, completam-se 30 anos que aconteceu o movimento pelas eleições diretas para presidente em 1984. Nós tivemos, em junho do ano passado, grandes mobilizações da juventude, que o eixo central era a questão do transporte público, e depois surgiram inúmeras outras bandeiras. E mais recentemente, início de 2014, nós tivemos os chamados rolezinhos, que não começou em 2014, ele é mais antigo, mas são justamente ações daquelas pessoas que não têm poder aquisitivo para o consumo e que se organizam para ir ao shopping apenas observar. Como que a gente poderia vincular esses movimentos das diretas de 30 anos atrás, as manifestações de junho do ano passado e estas mais recentes mobilizações da juventude, chamadas rolezinhos, com essa questão dessas novas tecnologias, essas novas ferramentas de comunicação? Já começa pela própria estrutura de criação. Porque, por exemplo, para se unirem, né, no caso os jovens, fazerem a própria reunião, eles começam pela internet.
Então começa com a comunidade, convida várias pessoas e essa mobilização, ela acontece em todo o país, por exemplo. No caso, por exemplo, de junho, foi até meio que assustador, porque algumas pessoas até utilizaram isso para o próprio benefício, né? Então saquearam, teve muita confusão. Mas esse é assustador para quem? Para a própria sociedade, que fica aquele clima meio estranho, né? E acaba poluindo a visão de manifesto. Acaba que a pessoa fica vendo como manifesto como os caras que quebram tudo, que são os vingadores, aquela coisa toda. E, na verdade, é uma civilização organizada protestando por uma coisa que não está dando certo. Mas em 1984 não existia a internet, as redes virtuais. Porque rede social ela é mais antiga, né? Família, uma comunidade numa rua, uma vila, é um local de trabalho, uma escola, isso é uma rede social. A rede social virtual é essa nova, inclusive conceitualmente criou-se essa confusão, chamando uma rede virtual de rede social. Ela não deixa de ser social, porém é virtual. Mas as diretas, ela mobilizou organizadamente. As atuais, elas não são sólidas, elas não são organizadas de tal forma que pudessem dar continuidade. Acaba que as pessoas que participam, se você chegar para perguntar, muita gente está indo para lá porque uma pessoa foi e aí perdeu a essência do eu estou indo protestar por causa disso. Então, muita gente estava protestando e, se você for perguntar do que eles estavam protestando, começou pelo problema do ônibus e tudo, não é só pelos 10, né, tinha aquela coisa toda, mas se perdeu nesse sentido, de foi tão amplo que... E a literatura, ela cumpre um papel, na sua opinião, em qual direção? No sentido de servir a alienação histórica, eu não digo política, mas alienação histórica da juventude, ou ela pode também servir à conscientização? No geral hoje, como é que você vê o papel do autor, do escritor? Eu principalmente por ser uma pessoa pública, eu acho que o escritor tem um papel muito importante nesse lado. Principalmente assim, porque eu trabalho com muita coisa social, então eu incentivo muito esse lado. Mas eu acho que o principal papel por meio das palavras que ele escreve, não tem como, sempre passa uma mensagem, seja no jornalismo... Mas não há imparcialidade. No caso do escritor, é um contato mais direto. A pessoa vai estar ali, vai estar lendo o livro, então é uma amizade, é um traço muito íntimo. E eu vejo que é um momento que você pode passar uma mensagem, pode despertar um interesse em alguma coisa, tanto para o certo quanto para o errado. Né? Mas por exemplo, Alisson, o certo e o errado, ele pode ser o mesmo para lados distintos. Então o autor também, ele pode servir ao certo para um lado e que para outro é errado, e vice-versa. O que é certo nesse mundo onde é cada um por si? E eu acho que isso também conta na hora de escolher qual livro você vai ler. Então, se o autor ele já tem aquela vida louca e a pessoa gosta desse gênero, então ele já vai procurar o livro. Então, realmente é meio complexo isso aí. Você acha então que o autor ele tem que se preocupar em ter uma ligação íntima mesmo, bem próxima com o leitor, sem ter uma perspectiva mais ampla, no sentido de se vincular a um coletivo, a uma sociedade, influir no processo histórico? Exatamente o contrário. Por ter essa intimidade, eu acho que ele tem essa influência para poder mobilizar, influenciar principalmente, porque se você está escrevendo um livro romântico e aí a personagem perde a virgindade, isso, assim, eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra perder a virgindade antes, mas isso já meio que é uma cutucada na pessoa que está lendo de que a sexualidade pode romper esse paradigma do casamento. Então, a literatura em si, a preocupação tem que ser maior até pelo ponto de vista que você abraça. Se você é aquele cara solidário e você passa uma mensagem no livro de que um cara está batendo no outro, você tem que ter a visão de que a pessoa que está lendo, ela vai ver isso com um lado, caramba, ele está sofrendo porque ele está apanhando. As palavras ela têm um poder muito forte nesse sentido, porque
uma palavra diz uma coisa, se você trocar ela por outra que tem o mesmo significado, já diz outra coisa pelo contexto dela. Mas e o Alisson, escritor, autor? Por exemplo, você é contra o divórcio? Divórcio, na verdade, depende. Eu até me mantenho meio imparcial, porque meus próprios pais são divorciados. Então, eu tenho uma visão de que se as pessoas não estão felizes juntas, primeiramente não tinha nem que casar, entende? Então, eu vejo assim, hoje, o que acontece? A pessoa conhece a outra, já tem um relacionamento muito rápido, principalmente a gravidez, não diria nem de indesejada, né, porque a pessoa fez, então meio que já tinha que ter uma visão nesse ângulo. Então eu acho que as coisas acontecem tão rápido que o casamento não tem mais aquele namoro, aquela coisa para conhecer a pessoa. A pessoa, depois que se casa, começa a conhecer o companheiro e aí quebra exatamente por causa disso, porque não conhecia. Às vezes era uma coisa simples. Você acha que a mulher tem que casar virgem? Eu não. Eu vejo muito de situação. Eu vejo que... Não, a sua opinião. Eu sou suspeito para falar mesmo. Por quê? Eu sou católico, né? Eu tenho minha visão, sou católico apostólico romano, mas no mundo atual eu não sei como... Mas a sua opinião? Eu não vejo nada contra. Perder a virgindade, uma coisa mais assim. Em relação a... Sim. A banalidade da sexualidade que eu sou realmente contra. Não sou a favor de... igual, principalmente, ficar com várias pessoas. Eu vejo isso como uma coisa negativa, principalmente uma perda dos valores do próprio corpo. Então a pessoa vê como se o corpo... Às vezes a pessoa fala até assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, mas na verdade até o corpo é da outra pessoa, porque ela também não tem domínio de si mesma. Então... E esta banalização, essa erotização das relações, ela não é fruto do mercado? Principalmente do papel que a grande imprensa desempenha hoje na relação da sociedade, bem como uma série de conquistas obtidas principalmente pela mulher, quando ela, na década de 60, a ciência permitiu a descoberta da pílula que evita a gravidez, e mesmo assim, na maioria dos países do mundo, o aborto que é permitido? Também. A tecnologia acabou libertando, mas... no caso do que você falou, eu discordo, né? Porque eu acho assim que ao ponto principalmente a evolução feminina nesse lado, ela trouxe uns benefícios que elas não tinham antes. Então eu não vejo como negativo. Mas nesse sentido da banalização em si, aí eu realmente não concordo. E eu até bato muito pelos textos, né? Eu escrevo coisas que não batem de frente, mas... Qual o caminho que a sociedade tem e deve seguir para evitar essa banalização? Eu indico muito namoro. Então, se a pessoa conhece a outra antes do casamento, já muda muita coisa. A televisão hoje, principalmente pelas novelas, não tenho nada contra quem assiste, mas eu acho que tem que ser adulto para assistir, porque quando a gente não tem uma mentalidade tão grande... a gente acaba sendo consumido pela novela ao invés de estar consumindo, né, o produto que seria a novela. Então, a partir do momento que você começa a assistir a novela, você tem que ter uma mentalidade de que aquilo é ficção, de que aquilo pode ser, né, meio que tentando controlar as pessoas. Então, eu vejo que muita gente não tem essa visão. E se vê uma coisa na novela, já quer comprar. Então, a banalização nesse sentido... seria de pessoas como produto e de produtos que todo mundo quer ter, meio que isso. Veja só, os seus livros, você publicou o último que foi esse que você leu o artigo. No Vermelho. No Vermelho. Eles são crônicas que tratam do cotidiano. Isso, com personagem. Você nos leu, inclusive, um desses contos. Como é que está... A distribuição, a venda, quem estiver interessado, como é que faz para conseguir? Esse livro ele foi publicado pela editora Novo Século, né? Então ele tem uma distribuição nacional, é mais fácil de encontrar, tem na Cultura, Leitura, Saraiva, Siciliano. Então é só pesquisar aí mesmo e apreciar com moderação.
Você acha que tem que apreciar com moderação? Eu digo isso brincando, por causa de publicidade, né? E o outro, Evolução Decrescente? Esse, no caso, ele é de 2010, eu estou trocando de editora, então, por enquanto, não está à venda. Certo. E você participa também de algumas organizações de escritores. Exatamente. Você é do Sindicato dos Escritores e participa da Academia de Letras do Brasil, de DF. Isso, pelo Núcleo Jovem de Como é que você vê a organização dos escritores numa sociedade em que os segmentos cada vez mais se tornam frágeis? Qual o papel dessas organizações? Principalmente de luta pela literatura, né? Porque hoje é muito mais prático a pessoa ligar a televisão e assistir uma coisa do que pegar um livro. E a literatura, a leitura, principalmente na infância e adolescência, ela tem um papel muito grande na criação e formação das pessoas. Então, a luta do sindicato, principalmente, é de, juntos, né, os escritores, por meio de ações, trazerem esse amor pela literatura. Então, livros a preços mais acessíveis, que é uma coisa que realmente, atualmente, pela quantidade de impostos, é até meio complicado de vender Mas quem trabalha com papel não paga imposto. É uma regra da Constituição brasileira. Há isenções até de IPTU para editoras, para jornais. Isso é muito estranho, porque eles têm uma redução de impostos e os preços são altos. É o contrário. Quem mexe com papel, com celulose, seja a fábrica, a editora ou um jornal, eles têm redução de impostos. O preço do livro deveria ser menor. Pela parte que principalmente pela luta, né? Por exemplo, nas livrarias, a gente entregando o livro para a livraria, mesmo sem a editora, a maioria cobra 50%. Então, para o autor, como alguns sobrevivem só dessa renda de venda... E você conhece muitos autores que sobrevivem de livros? Sim, muitos. Nacionais, né? Tem a própria... Cite alguns, por favor. Janaína Rico, tem a Tami, tem vários autores que eles, no caso, largaram o emprego mesmo, estou falando nesse sentido, entende? De largar o emprego e aí começar só na venda. Então, tem escritores de Goiânia que participaram da Bienal. Aqui a gente tem alguns meses com letras e livros, e de todos os autores que passaram por aqui, jovens como você, porém a grande maioria já de idade, nenhum falou isso. Você é o primeiro que fala. Eu não teria coragem porque não, eu você também é o trabalho primeiro. com outras coisas. Assim, pelas informações, a maioria não consegue viver de venda de seus livros. Mas também, são pouquíssimos. É aquela pessoa que caminha junto até com a editora. Então, por exemplo, a própria Janaína, a editora Modo, você já tem até uma visão só das duas juntas. Então, e agora, nosso programa já vai acabar, Alisson, mas uma outra pergunta para você. Recentemente, eu participei de um debate, na realidade, após ler um artigo, e teve uma discussão sobre esse artigo, que o Mário Quintana, ele foi rejeitado pela Academia Brasileira de Letras, ou seja, já Carlos Drummond de Andrade nunca quis entrar e faz, inclusive, ironias, fazia, né? Que ele não ia fazer parte daquele clube. Em contrapartida, José Sarney, Roberto Marinho... Fernando Henrique tem vários livros publicados, é um cientista social. Não dá para comparar, né? Mas como é que você vê o papel dessas academias com essas contradições? A academia, ela tem uma força grande, né? Principalmente assim por destacar alguns escritores. Então eu vejo que ela mostra realmente o Brasil, mostra que tem escritores, beleza. Mas que eu não sei como funciona a estrutura deles para escolher os novos membros, no caso dos Eternos, mas... Não seria um museu de pré-históricos que não representa a realidade, que não representa os interesses apenas para atender o ego e o status e a personalidade egoísta de cada um? Eu vejo mais por isso. Não é mais por ideologia, seria mais por panelinhas. Mais por isso, né? Eu não sei se é uma visão preconceituosa também. Nós estamos finalizando nosso programa. Eu peço que você faça as suas considerações finais para a gente encerrar, por favor. Poxa, beleza. Eu trabalho com vídeos humorísticos, então se você quiser dar uma olhada... E deixa o teu endereço, o teu e-mail, por favor. Do blog, né?
é evoluçãodecrescente.blogspot.com. Aí na internet, colocando Alisson Tavares, vocês vão ver muita coisa. Tem vídeo, texto, tem áudios, que eu trabalho com podcasts humorísticos. E o teu e-mail? É evoluçãodecrescente@gmail. A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Não esqueça de procurar nas livrarias No Vermelho, de Alisson Tavares. Obrigado, Alisson. Obrigado vocês, telespectadores da TV Cidade Livre. E continue conosco. O programa Letras e Livros voltará e continue na TV Cidade Livre. Muito obrigado.